A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, todos estão me ouvindo? Bom dia, sou Patrícia do Prime. Hoje vamos falar sobre a DIRF 2018, algumas premissas e sobre o diagnóstico de base. Caso eu esteja falando muito rápido, peço que informem para que eu possa diminuir e falar mais devagar. Os nossos objetivos hoje será falar sobre a geração da DIRF, sobre o diagnóstico da geração da DIRF, sobre a documentação, que tem uma novidade hoje, que é a página centralizadora da DIRF, sobre os pacotes liberados, adequar o sistema para a geração da DIRF e o compatibilizador, o PDDISTRE, que é usado somente na versão 12. A geração do arquivo da DIRF. Lá no menu do módulo de gestão de pessoas, miscelânea, gerar arquivo, nós temos as seguintes opções: perguntas, log de processo, diagnóstico, documentação. As perguntas vai abrir o D até para digitar a filial que eu quero, de branco a ZZZ, se for para todas, ou a filial desejada, a matrícula D até, se vai centralizar a filial e o ano base. No ano base, deverá ser informado o ano de 2017 e as categorias que deseja fazer a geração. Agora, ao clicar em OK para poder fazer a geração, o sistema vai mostrar uma tela. Quando você confirmar, o sistema irá mostrar uma mensagem de diagnóstico informando se foi executado ou não. Se escolher a opção sim, o sistema gera o arquivo. Se escolher a opção não, o sistema vai mostrar uma segunda tela, esta de baixo, informando se você deseja gerar o diagnóstico agora. Se desejar executar, se a resposta for não, o sistema gera o arquivo da DIRF. Se a opção for sim, o sistema irá abrir a tela do diagnóstico para você gerar nesse momento. O log de processos, ele mostra a data, início, a hora e o tempo de execução. Essa é uma forma também de diagnosticar se está tendo algum tipo de lentidão no momento da geração da DIRF. O diagnóstico. Vamos voltar aqui. A geração do diagnóstico, o que o sistema vai mostrar para vocês? Ele vai mostrar uma atualização, um problema. Por exemplo, eu estou gerando o diagnóstico e esse diagnóstico, deixa eu ver até aqui. Ele vai mostrar essa tela para vocês, onde vocês poderão escolher cada item ou todos de uma única vez. Então, ele vai avaliar o sistema para saber se existe alguma inconsistência. Aqui na opção documentação, ao clicar, o sistema vai direcionar para a página do TDN, onde está tudo centralizado as informações da DIRF, tanto para o módulo de gestão de pessoas quanto para o financeiro. Então, é um facilitador. Ali também você vai encontrar os links para baixar os devidos pacotes. Vamos falar agora sobre o diagnóstico de base. Ao clicar no diagnóstico de base, o sistema irá mostrar a tela avançar. Aqui, ano base, deverá ser informado o ano de 2017. Escolher a opção, pode ser uma a uma, como eu disse, ou todas. E aí avança. O sistema irá gerar as informações. Caso haja algum erro, ele vai gerar essa tela. Caso não, é só clicar no botão finalizar, ele não gera nenhum outro log. E aí ele gera um relatório como esse que está sendo demonstrado como exemplo. Por exemplo, inconsistência no cadastro de verbas. Ele não vai informar para você se a incidência para DIRF está certa ou errada para aquela determinada verba.
O que ele vai avaliar é se a verba está com sim para imposto de renda, então ele vai verificar se o campo para incidência para DIRF está preenchido. Mesmo que o preenchimento dele esteja errado, ele não valida isso, somente nesses casos. Então, eu tenho uma verba que está com sim para DIRF, para imposto de renda, mas não tenho conteúdo nela para as incidências da DIRF. Então, eu preciso fazer a amarração para que o sistema não me mostre essa mensagem. E avaliar se aquela verba tem que estar com sim mesmo ou não para a DIRF. Ou para o imposto de renda, no caso. No cadastro de benefícios, de dependentes, no caso, o sistema vai verificar se todos os campos estão preenchidos. Se não estiver, ele mostra o log informando que não está preenchido para ser preenchido. Pode acontecer casos que ele vai pedir o CPF e aquela pessoa não tenha por causa da idade. Não tem problema que agora no novo layout da DIRF esse campo não vai ser obrigatório para levar. Mas é importante que para o E-Social é obrigatório. Então, nesse caso, vai acabar que os campos vão estar sendo todos preenchidos, mas se houve alguma coisa muito antiga, esse log vai identificar e aí basta entrar na tabela respectiva e fazer o devido preenchimento. Como eu havia dito, se, por exemplo, não tiver nada, sua base estiver ok, o sistema vai mostrar essa tela. Aí é só dar finalizar. Na transferência, a questão é que o sistema não vai olhar somente o ano de 2017, tá? Para a transferência, ele vai olhar a tabela SRE por inteira. Então, ele olha linha a linha, campo a campo. Se houver uma informação divergente, ele vai trazer no log para você. Tem que entrar na tabela e tentar identificar lá o problema. Vamos supor, o matrícula 1 estava no centro de custo em uma época A e passou para o B. Em uma outra época, ele já estava no C, então houve uma falha. Isso ele vai mostrar. Algumas informações não vão ser levadas para a DIRF, como, por exemplo, o centro de custo. Isso aqui tudo não é impeditivo para você gerar. Mas acontece que ele vai te dar esse log e tem que identificar o que foi que aconteceu na época e ajustar se for necessário. E se for possível também, pode ser uma coisa muito antiga que não está impactando em nada. Então, lembrando sempre, na hora que escolher a opção SRE, ele valida essa tabela de transferência por inteira, linha a linha, campo a campo. A documentação. Ao clicar naquela opção Documentação, o sistema irá direcionar para a página da DIRF que está unificada, que é esse link aqui. Nessa página terão todas as informações pertinentes à DIRF, atualizações, manuais, dúvidas frequentes, fax e etc. A carinha dela está dessa forma. Então, aqui você vai encontrar tudo que você precisa em relação à DIRF. Inclusive, os pacotes que forem subindo vai estar disponível aqui também. Tem as leis, os manuais, os fax, as layouts, a documentação do financeiro. Ela está bem centralizada. Os pacotes liberados, eles estão nessa página, né? Que aí você vai lá em principais assuntos, atualizações e pacotes disponíveis. Ao clicar nele, ele expande, aí mostra desta forma. Então, para os clientes que ainda usam a versão 11, só será liberado para garantia estendida, e a versão 12 é somente baixar. Dentro do pacote da versão 12 já tem o diferencial, que é o diferencial do dicionário para ser gerado. Dentro também encontra-se os RD Makes. Esses RD Makes somente para os clientes que vão customizar essas impressões, que eles deverão ser compilados. Caso contrário, não precisa mexer neles, tá? É só um facilitador. Aqui já consta o SXBRA, né? Que até tem o SXBRA para colocar na pasta System Load para fazer a geração do PDDistri.
Para saber se o sistema já está atualizado, né, o usuário ele pode entrar na rotina de arquivo magnético, que é o GPM 590, e confirmar a data através da rotina Shift F6. A data deve ser igual ou superior a 22/1. Se, por exemplo, a empresa ainda não atualizou, os usuários de RH conseguem fazer a geração da DIRF, fazer as devidas conferências, mas não conseguem gerar o arquivo TXT. Então, dá para poder fazer as conferências na parte de gestão de pessoal. A parte do financeiro é necessário estar atualizado e rodar o PDDistri. Então, os arquivos da RDMake que constam no pacote, eles só servem para customização, não precisam fazer nenhum tipo de compilação caso não vá customizar. Agora vamos dar orientação para adequar o sistema para a geração da DIRF. Lembrando que tem os mnemônicos, né, que é o PVLL e MDIF para valor limite anual e o outro para valor limite anual de outras categorias. Eles não, no Proteus 12, eles começam com P underline, né, para não ter problema, e a configuração dele, o valor, ele não deve ser colocado vírgula, e sim ponto, conforme na demonstração. Se colocar vírgula, ele não vai dar erro, mas ele vai te dar uma mensagem na hora que for gerar o arquivo. Ele vai trazer uns valores errados e acaba não fazendo certo. Então, lembrando que é ponto. Lembrando também o cadastro de verbas, né? É importante o preenchimento. Caso você tenha alguma verba que está com sim para imposto de renda e esse campo não esteja preenchido, lá no diagnóstico o sistema vai checar. Então é bom dar uma olhada também se as verbas elas estão amarradas de forma correta, o que é rendimento, as suas devidas tributações, porque cada letra dessa vai para uma coluna lá na manutenção da DIRF. Nós vamos falar um pouquinho sobre o regime caixa, regime competência. O regime caixa, ele ocorre quando a empresa paga fora do mês, sempre no quinto dia útil, por exemplo, ou no dia primeiro, como exemplo, né? Então, quem tem esse tipo de regime, dentro do nosso produto, o sistema sempre gera as bases do mês anterior para somar no adiantamento e aí fazer a devida conta do imposto. Já no regime competência, a folha é fechada sempre no mesmo mês e não tem aquela questão da base de imposto de renda mês anterior, né? O regime competência, essas são as configurações das verbas, mas a gente entende que nesse momento as verbas já estão configuradas de forma correta, né? Porque senão o cálculo também estaria errado. E o regime caixa, que tem as suas particularidades. Na questão da versão 12, a particularidade para o sistema levar é a verba com ID 015, o campo RV COD mês seguinte, tem que estar amarrado com o identificador 0106. A mesma coisa para o identificador 066. Esse campo mês seguinte ele tem que estar amarrado ao 0107. Se essa configuração não estiver certa, o adiantamento provavelmente não está fazendo o que tem que fazer quando é fechado. Ele calcula certo, mas ele não faz o trâmite para regime caixa, tá? Então, esse é o detalhe, ali está o link da documentação que fala sobre esse assunto. O compatibilizador, o PDDistri, lembrando que somente para a versão 12 vai ser necessário rodar esse compatibilizador. Para o Proteus 11 é o PDFIS, mas aí o financeiro vai falar um pouco mais sobre ele. Então, na versão 12 é necessário rodar o compatibilizador o PDDistri. Então, como eu disse, dentro do pacote já tem esse dicionário, né, esse diferencial. Esse compatibilizador ele irá incluir um campo, que é o A2 TPente, que ele trata exclusivamente do módulo financeiro, onde irá tratar as entidades imunes e isentas. Por esse motivo, será necessário rodar o PDDistri para a versão 12. E para a versão 11 o PD FIN 2. Caso possua garantia estendida. Não só na tabela SA2 que o sistema vai criar, ele vai criar esse campo, mas dentro da nossa tabela SR4, ele vai criar mais duas estruturas, dois campos ali que vai ser necessário para receber as informações relativas a esse campo. Ali consta o link, né, que tem as informações da página do TDN.
Os principais assuntos de atualização na estrutura do layout da DIRF 2018 está nesse link. Para a gestão de pessoas, o sistema irá habilitar, quando você rodar o PDDISTRI, existe dois campos já há algum tempo na tabela RCS, que é NOMED e IMED, que eles não estão habilitados para usados. Então, o PDDISTRI vai habilitá-los e na hora que entrar nessas tabelas, ele já vai aparecer essa informação. Isso é relativo à coparticipação, a reembolso, que tem que informar o nome do médico, os dados dele. Agora a gente vai falar do financeiro. A Karine vai estar apresentando. Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Karine, eu sou do Prime Financeiro. Então, vou falar um pouquinho aqui, como a Patrícia já informou, referente ao novo campo que foi criado lá no cadastro de fornecedor para atender esse novo layout da DIRF de 2018. Nesse ano, a Receita solicita que os valores pagos a entidades imunes e isentas sejam listadas na DIRF. E com essa solicitação, os pagamentos para essas entidades que não possuem impostos também irão para a DIRF. Então, para identificar essas entidades que se enquadram nessa categoria, foi necessária a criação, a adequação do sistema com a criação desse novo campo, para diferenciar, para demonstrar quem são essas entidades. Então, no TXT será gerado um novo o registro VPIN, que são os valores pagos a entidades imunes e isentas, com seus subregistros, que são RIMUN, que são rendimentos imunes. Esses rendimentos imunes são sobre instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos, e o outro subregistro é o RIZEM, que são os rendimentos isentos. Então, quem que se enquadra nele? São as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as associações civis. Então, quando você rodar o PDDISTRI para a versão 12.1.17 ou rodar o compatibilizador, o PDFIN 2, para a versão 11.8, caso possua a garantia estendida, no cadastro de fornecedor, na tabela SA2, será criado o campo A2 Type Ent. Então, ele está aqui, eu estou mostrando ele aqui abaixo. Classificação pessoa jurídica, onde 1 é imune e 2 é isento. E quando você processa os dados para a DIRF, lá através da rotina FINA 401, no módulo do financeiro, esses registros são levados para a tabela SR4, E referente a essas entidades imunes e isentas, o campo R4, tipo REM, da tabela SR4, itens da DIRF, serão preenchidos com I2 para imune e I3 para isento. Então, ele será demonstrado dessa forma. Veja ali na primeira linha, o R4 tipo REM está como I3, que corresponde a um registro de uma entidade isenta. Já lá no módulo no gestão de pessoal, na manutenção, a gente consegue, manutenção da DIRF, a gente consegue ver através do campo rendimento entidade imune, isso para o I2, ou rendimento entidade isentas para o I3. No arquivo TXT será gerado o registro VPIN e seus subregistros para cada uma dessas entidades. Então, aqui, veja que na segunda linha, onde está mostrando 18, tem o RIMUN. Aí, em seguida, na 19, vem um outro registro, VPIN, e abaixo o RIZEM. Isso ele demonstra no TXT. Essas informações somente serão exibidas caso o bloco
DCPJ tiver com o seu campo 12 preenchido como S. Então, além do cadastro de fornecedor, onde a gente vai demonstrar se ele é isento ou imune, lá no momento que a gente vai gerar a DIRF lá no arquivo magnético, a gente também vai preencher a pergunta natureza declarante com as opções 0, 1 ou 3. Então, daí, esse bloco de CPJ terá o seu conteúdo do campo 12 como S, e aí com o fornecedor ele vai preencher o TXT dessa forma, com esses novos registros. Então, aqui tem um TXT gerado. Então, ele mostra primeiro a parte, né, referente à DIRF. Você vê que na terceira linha tem esse DEC PJ, no qual eu falei, onde tem o penúltimo campo como S. Em seguida vem o VPIN, o RISEN, em seguida o VPIN de novo e em seguida o RISEN. Então, as entidades imunes isentas. Então, da parte financeira, do financeiro, foi somente essa alteração. Então, a criação deste campo, lá no cadastro de fornecedor, para ter essa nova solicitação da Receita. Então, é necessário rodar o PDDIST para a criação desse campo. Quanto ao módulo do financeiro, vocês possuem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, tanto do financeiro quanto do RH, pode fazer a pergunta através do chat. Bom dia, meu nome é Renata, sou líder aqui do atendimento para a MRH, e a ideia desse primeiro evento é falar um pouco sobre essas premissas e esses cuidados antes da geração da DIRF, que é muito importante. A ideia é saber se alguém de vocês já gerou, se teve alguma inconsistência, para a gente já esclarecer aqui no evento. Se alguém já gerou o diagnóstico, gerou alguma inconsistência, principalmente que virou no ano de 2017 para a versão 12, em que a virada da 11 para 12 mudou bastante tabelas, informações nos acumulados, tudo isso tem que estar bem correto na base. Nós temos uma página hoje centralizadora da DIRF, onde vai ter tudo, manual, fax, pacotes de atualização. Se encontrado alguma não conformidade, liberado um novo pacote, vai estar disponível esse pacote lá, sempre atualizado. Os SPOCs estão encaminhando para os responsáveis de TI toda a documentação, liberação de patch, os eventos realizados, e isso também está sendo encaminhado nos tickets que são abertos aqui no atendimento. Então, a gente vai abrir agora aqui, a sala de chat está aberta, eu vou ficar aguardando aqui as perguntas e as dúvidas relacionadas à DIRF, tanto da Folha como financeiro. Uma informação importante é que no pacote está sendo encaminhado 2 arquivos que são RDMix. Não é necessário compilar esses arquivos, só se for customizar o informe de rendimento, senão é somente aplicar o pacote e, no caso, rodar o PDDIST, tá? Eu vou agora falar um pouco das dúvidas de vocês e aí as meninas vão passando as respostas, tá bom? Falando um pouquinho da RAIS, a liberação vai ser em fevereiro, tá? Então, assim que liberar, também a gente faz um evento de RAIS, encaminha as informações. E para a DIRF agora, em fevereiro, vamos fazer outro antes da entrega, para falar todos os detalhes da geração do arquivo, tá bom? Bom, vamos lá. O Fred está perguntando aqui qual o tratamento padrão para o campo caso não seja preenchido. A Karine vai responder. Só um momentinho, Fred. Campo A2, underline TPente. Então, Fred,
Agora uma pergunta do Douglas. Bom dia, deverá rodar os dois compatibilizadores para a versão 11.8 PDFIS e o PDFIN 2? Não, somente o. Oi, estão me ouvindo? Eu acho que o meu microfone estava desligado. Voltando à pergunta do Fred, esse campo ele não tem o preenchimento obrigatório, então se ele não for imune ou isento, você pode deixar ele em branco, aí não será levado para a DIRF. Quanto à pergunta do Douglas, o PDFIS e o PDDISTRE, para a versão 12 seria somente o PDDISTRE, e para a versão 11.8, caso possua garantia estendida, o PDFIN 2. Douglas, esclarecido. Fred, você não pode mandar aqui a mensagem aqui para nós, tá bom? O Alessandro Coutinho está questionando. Senhores, na versão 12.17 tivemos problemas com a rotina de fechamento dos roteiros, onde o sistema não estava gerando as informações para as tabelas de acumulados. A TOTOS já gerou FNC, porém os registros passados... A rotina, só um momentinho, porém, a TOTOS já gerou FNC, porém os registros passados estão com problemas. Como podemos acertar o processo para a DIRF, visto que o erro foi para a própria TOTOS? Erro de rotina. Alessandro, nesse caso aqui, se o acumulado ficou errado, precisa entender qual o período. Seria bom até você abrir um ticket aqui no Prime com relação a esse questionamento, porque ainda é possível até gerar o GPConf para ajustar esse seu acumulado de determinado período, tá? Aí a gente entra vendo no detalhe para dar menos impacto aí na sua base, porque o acumulado sem roteiro, sem processo, esses dados não serão gerados para a DIRF. A Tatiane está perguntando o seguinte: para o caso de termos duas empresas, matriz e filial, será feito de forma centralizada ou gero dois arquivos, um para cada CNPJ? A DIRF, ela trabalha com centralização, então todas as filiais elas vão numa única filial que é determinada como centralizadora. Então, em relação à centralização, vai ser gerada uma empresa, tem 10 filiais, uma delas vai ser a centralizadora, vai tudo junto. Essa parte não mudou, que é praxe deles. É importante na geração dos dados e arquivo que os parâmetros estejam bem com a mesma informação, porque se coloca uma centralização na geração e outra no arquivo, gera depois inconsistências, tá? Só como dica. Outra dúvida do Fred. Já tenho que estar com todos os pacotes do e-social aplicados no ambiente ou consigo gerar só com esses pacotes da DIRF? Consegue gerar só com os pacotes da DIRF, ainda mais porque existem clientes que não serão obrigados a entregar a primeira parte do e-social agora, né? Então, uma coisa não está coligada à outra. Podem fazer perguntas, aqui a gente está aqui justamente para tirar todas essas dúvidas, está aguardando aqui, tá bom? Uma pergunta da Fernanda da Silva. Os lançamentos das notas fiscais de prestação de serviços fornecedor, onde ocorre a retenção do IR e das contribuições, devem ser preenchidos os campos com os códigos para a DIRF. Caso não sejam preenchidos, esses lançamentos serão gerados na DIRF? Fernanda, não serão gerados. A gente, no lançamento da nota, é necessário que a gente preencha o campo gera DIRF igual a sim e o seu respectivo código de retenção. Caso contrário, não será levado. O Alessandro Coutinho está questionando. No processo do e-social,
O campo nome do dependente, o tamanho é 70 caracteres. Na DIRF é o tamanho de 60 caracteres. Como a TOTS vai tratar o caso? Alessandro, conforme eu tinha conversado ontem com você, eu estou vendo com desenvolvimento. Ontem foi feriado aqui em São Paulo, então eles não estavam. Então eu já estou vendo essa questão. A Fernanda está questionando como podemos corrigir. Fernanda, só entra no detalhe o que você precisa corrigir, para ficar mais clara aqui a dúvida, por favor. O Silvio Freire está questionando. Bom dia, aqui é o Silvio da TE. Tenho 2 verbas de previdência privada, efetuei o cadastro, porém não gerou. Favor informar como eu cadastro corretamente para poder gerar. Não entendi a pergunta, não. Ele tem 2 verbas de previdência privada, ele fez o cadastro da previdência privada, só que ela não gerou, né, Silvio? Então, de repente, está faltando alguma configuração. A previdência privada, na versão 12, ela é atrelada a um cadastro, né, dentro daquele cadastro de previdência privada, e a incidência da verba. Eu fiz esse teste e o sistema estava levando, aí precisa pegar os detalhes, verificar se está a previdência privada amarrada corretamente, se a incidência da DIRF está feita corretamente, se as informações estão no acumulado, e para poder entender isso, se houve transferência daquela matrícula, por isso que não levou, tem que estar pegando os detalhes para a gente poder entender, mas eu fiz um teste simples e o sistema levou, inclusive essa pessoa tinha as 2, tinha Previdência Privada e FAP, e o sistema levou as 2. É importante, Silvio, para todos, sempre tirar a ficha financeira. A ficha financeira é possível checar as incidências de imposto, como da DIRF, e o valor que consta que foi pago para o funcionário ou descontado para a geração da DIRF. E é importante gerar sempre com data de pagamento, porque tem competência de data de pagamento, sempre data de pagamento. Completando essa questão da ficha financeira, como entrou nessa questão, é importante que quem está na versão 12, ao rodar, o sistema vai pedir os roteiros, não informar todos, porque senão não vai conseguir chegar nos valores. Tem que informar somente o roteiro full, o roteiro alt, caso tenha autônomo, e caso tenha valores extras, o roteiro VX. Mas de básico é mais o roteiro full. A Fernanda está questionando preencher as informações dos códigos faltantes no momento da inclusão da nota fiscal. Não entendi. Ela não preencheu e agora ela precisa preencher. Fernanda, você só vai conseguir preencher o código de inscrição ou gerar DIRF igual assim, caso o seu título ainda esteja aberto. Isso pelo sistema, né? Se ele já tiver baixado, você não consegue efetuar a alteração do título e fazer esse preenchimento. Então, se você não preencheu, a única forma mesmo seria manutenção da tabela SE2. Então, o seu título principal e os de impostos deverão ter essas informações, e os títulos de impostos terão que ter o campo TITPAI preenchido também. Esse campo ele faz referência ao título PAI que originou aqueles impostos. Então, através dessa página centralizadora, você consegue localizar o boletim técnico da DIRF no financeiro. Então, lá você vai ver quais os campos que você deve preencher para que ele seja levado para a DIRF. Qualquer dúvida, você abre um ticket com a gente do financeiro. Se eles estão vindo divergentes desde o ano passado, como fazer para corrigir a questão? Ou esse parâmetro foi alterado agora na versão 12? As incidências da verba não foram alteradas na versão 12, não. Já vem da versão 11 para regime caixa e regime competência.
A única coisa na versão 12 que foi alterada foi a questão da amarração das verbas, em questão daquele campo código mês seguinte, que é onde eu tenho que amarrar para o sistema entender o que, que ele tem que levar para o mês seguinte. Mas nas incidências não foram alteradas, não. Aí o caso é gerar uma matrícula no DIRF e realizar a conferência para saber se está certo ou se o sistema está deduzindo adiantamento, para a gente poder depois tentar ajudar para amortizar aí o problema. O regime caixa, ele geralmente a pessoa paga o adiantamento no mês, né? O regime caixa, e o pagamento, o salário, que é a folha mensal, paga no outro mês, então no início do mês. O imposto de renda, ele é por data de pagamento. Então, o que, que acontece? Para eu calcular o adiantamento no próximo mês, eu preciso pegar a base de imposto de renda de salário para somar, para saber se naquele mês aquele empregado teve o desconto. Geralmente isso acontece quando é regime caixa, então o imposto de renda fica muito maior no adiantamento do que no salário. Se a empresa pode pagar o adiantamento dia 20, mas paga para os funcionários a folha de pagamento no último dia do mês, dia 30 ou dia 31. E aí, nesse caso, não tem base de imposto de renda mês anterior. Tem que entender direito, Tatiana, essa questão, porque senão a folha estaria errada também, com as configurações erradas nas verbas, a não ser que seja só o campo DIRF. Agora, se o campo imposto de renda está divergente, então a folha também tem grandes chances de estar incorreta. A Karen Bloom está perguntando o seguinte: estou com dúvidas em relação às incidências da verba para DIRF. Tem um TDN da TOTS com sugestões, onde o salário família está igual a A, como se fosse rendimento tributável. As férias indenizadas e proporcionais na rescisão também constam como A. Acredito que está errado. O correto seria salário família como N e as férias indenizadas como I. É uma sugestão e realmente nos testes a gente verificou que tem inconsistência nessa página, a gente está tentando ajustá-la para poder ficar correto. Não é só essa verba que a gente encontrou que estava com problema, foi outras verbas também. Então, Mas o correto é isso que ela falou. Mas o correto seria essa configuração. Que é salário família, a gente entende assim, ó, num bate-papo, né? Salário família incide para imposto de renda? Não, então é N. Então, aquilo que não incide para imposto de renda, a gente entende que é como N. Porque aí a gente tem que pensar naquele quadrado da manutenção, cada coluna daquela é respectiva a uma letra. Rendimento tributável somente A, o abono é somente a verba lá com zero, e assim por diante. Aonde ela ficaria encaixada naqueles quadrados? Ah, não ficaria, então é N realmente. Então, a gente está para arrumar essa questão dessas incidências como sugestão mesmo. A gente está anotando aqui para atualizar essa página o quanto antes com as incidências exatas, tá? O Alessandro aqui está questionando. Patrícia, você poderia dar uma passada no relatório de ficha financeira que você me mostrou para o usuário conferir a DIRF? Assim tira as dúvidas do pessoal daqui. Eu posso te ligar e fica mais fácil, a gente acessa remoto, aí eu te mostro, a gente vai fazendo a conferência de uma matrícula e fica mais fácil para o usuário, para a gente poder conversar, e aí ela vai esclarecendo as dúvidas e a gente vai tirando. Eu te ligo. É que na tela aqui não tem nenhuma ficha, porque a intenção não era detalhar sobre a ficha financeira, era só falar sobre como vocês vão configurar para gerar DIRF, o que teve de alteração no financeiro. Se você, por exemplo, não tem financeiro na sua empresa, não utiliza o Proteus, não necessariamente precisa rodar o PD-Distri. Pode seguir a vida sem precisar rodar. Então, eram esses detalhes que a gente ia passar, mas o diagnóstico de base, que ajuda a conferir principalmente quem tem plano de saúde, está validando se as informações que estão nos acumulados do plano de saúde estão na tabela do acumulado SRD, lembrando que, extremamente importante, para a DIRF, o sistema não enxerga o plano de saúde que está no acumulado no SRD, ele enxerga o acumulado do plano de saúde. Se, porventura, o plano de saúde e o acumulado está com R$2 e o meu acumulado SRD está com R$1, o sistema vai levar o que está lá no plano de saúde e no log ele vai dar essa divergência. Ó, você informou uma coisa e tem outra lá, é isso mesmo?
o usuário não tem acesso a esse acumulado, tá? Somente as pessoas do TI precisam entender realmente se é que está errado. Outra coisa importante também é que gerei, tenho plano de saúde e na minha tabela não mostra o CNPJ do plano de saúde. Isso acontece porque não foi feita a amarração do plano de saúde ativo. Então, o sistema está buscando os dados do acumulado e não tem como ele enxergar o fornecedor. Por isso que ele gera o campo lá com o CNPJ da empresa e não do fornecedor. Então tem que entender o porquê que a empresa não usa o plano ativo. A mesma coisa acontece para coparticipação e reembolso, existem as tabelas específicas. Mas se a empresa gera direto para a tabela RGB, faz o fechamento e está no acumulado, esses dados eles não vão mesmo para a DIRF, aí tem que fazer todo um trabalho manual. Inclusive, a ficha a gente vai detalhar no próximo evento que a gente vai realizar agora em fevereiro. A gente vai fazer outro evento de DIRF. Mais alguma dúvida? A gente está aguardando aqui, a Patrícia Karine, aguardando aqui as perguntas e as dúvidas. Outra coisa do plano de saúde é que existem códigos naquele campo específico a outros. Se eu gerei e não veio esses dados, eu vou ter que ter atenção no que informar nessa coluna, porque para a DIRF, para ele saber o que é dependente titular, existem uns códigos. Então não basta só a informação estar lá, tá? Se não está levando, é porque provavelmente pode faltar informação nesse campo. Outro detalhe também é, por exemplo, o titular não tem desconto, mas ele tem dependentes que têm desconto. Então, para a DIRF, o sistema vai gerar para aquele titular 00. Na hora de você validar, ele vai gerar um aviso, não é uma mensagem de erro, é um aviso, informando que para aquele bloco existe um titular que não tem valores. Mas é porque a DIRF ela determina que não pode ser diferente, tem que ser igual a 0. Mesmo que a pessoa não tenha, eu tenho que levar o titular. Se eu não levo o titular, ele dá erro. Então, nós ajustamos para que ele leve esse titular mesmo com 00. Uma dica de conferência de DIRF em relação à ficha financeira, se eu estou conferindo o mês de fevereiro, por exemplo, na coluna rendimento tributável é a soma dos A e desconto que tem A. Aí, daquele valor, eu preciso ver se eu sou regime caixa. Então, na pergunta da ficha financeira, eu tenho lá se eu destaco adiantamento. Então, eu tenho que descontar o adiantamento do mês de janeiro, que é do mês anterior, e somar o do mês atual, que é janeiro, para poder bater o rendimento tributável, tá? Outra coisa também é que abono, eu calculei umas férias de 20 dias, rendo 10 dias de abono. Lembrando que imposto de renda é por data de pagamento, então todas as somas do que refere-se a abono tem que ser na mesma coluna em que eu paguei. Então ele vai estar na coluna de abono, mas tem que estar dentro naquela linha que é da data de pagamento. Então, mesmo que for partido o seu abono, a soma será naquele mês em que eu paguei e não vai partir, tá? Então essa é uma conferência importante também. A Verônica está com uma dúvida. A Verônica Carvalho. Tem como gerar separados os arquivos de folha e informações financeiras? Na verdade, vai existir um primeiro momento que você pode gerar só o financeiro para conferir, mas na hora que o RH for gerar a folha de pagamento da DIRF, vai somar, porque a tabela é única. É a única tabela, então não tem como. Agora, se precisa conferir especificamente o bloco do financeiro para ir, gera primeiro do financeiro, valida, depois gera da folha e valida, mas tem que ir no único TXT, então não tem como separar.
A Verônica retornou, ok, então podemos trabalhar no financeiro independente. Na verdade, no financeiro, como a configuração já foi feita, conforme a Karine havia explicado, você vai gerar lá, gerar DIRF. Aí, na hora que você gerar DIRF, o sistema vai gerar, não vai gerar TXT nada, automaticamente ele vai popular a nossa tabela de RH, que é SR4, com os dados. Quando eu entro lá no gestão, miscelânea, gerar DIRF, manutenção, então eu vou encontrar tudo que eu tenho do financeiro ali dentro. Aí, se eu tenho uma outra pessoa que cuida de folha, ela está realizando a geração, o sistema está populando aquela tabela. Então, aí eu vou ter os dois dados. Então, não tem como trabalhar independente. Tem como eu gerar um bloco e falar, ó, RH, espera só um pouquinho para eu gerar, porque acaba tendo que o RH conferir esses dados, né? Então, aí a pessoa vai lá, confere, tá bom, tá ok, então era esses aqui que tinha que gerar. Aí o RH segue, porque vai ser o RH que vai gerar o arquivo TXT e não o financeiro. A responsabilidade do financeiro é gerar o arquivo para nós. Se não chegou o arquivo dentro do módulo de gestão na tabela, é responsabilidade do financeiro entender. Ou se aqueles campos estão errados, estão nas colunas erradas, é responsabilidade do financeiro levar. Então, a nossa responsabilidade de RH é através do TXT, porque eu vou pegar o que está na tabela SR4, na manutenção de arquivos, e montar o TXT. Se isso tiver errado, é responsabilidade minha. Agora, se na manutenção estiver errado, é responsabilidade do financeiro. Então, se quiser conferir, então teria que conferir nesse jeito. Mas é possível emitir os relatórios e realizar as conferências, mesmo estando com os dados do RH, do gestão. A Verônica está pedindo aqui se pode enviar o procedimento dessa parte. Verônica, não sei se você está vendo nessa página centralizadora, já tem na base de conhecimento financeiro, boletim técnicos DIRF, lá tem todo esse processo, mas se necessário a gente encaminha para você também no detalhe. A Karine encaminha, só me passa o nome da empresa, por favor, aqui no chat. O Silvio Freire está fazendo a seguinte pergunta: no caso de coparticipação para dependentes menor de 12 anos, sem CPF, a DIF irá carregar a informação separada para esse dependente mesmo sem o CPF? Ou seja, para nesses casos não precisa informar o CPF. O sistema vai validar o CPF para menores de 12 anos? Vai sim, vai gerar o bloco específico. Ele tem esse tratamento no layout para levar o dependente mesmo sem CPF. Tem um novo tratamento que, se você entrar aqui na questão das atualizações do layout da DIRF, é que aqui não dá para abrir, que é um print. Lá mostra os tratamentos, caso não tenha aquele bloco. Então, ele fala assim, ó, caso não tenha, isso também funciona para pensão, tá? Para quem tem pensão alimentícia. Caso você não tenha, por exemplo, nome, CPF ou data de nascimento, montar o bloco assim. Caso tenha, montar assado, tá? Então, aqui nesse ícone principais assuntos, atualização na estrutura do layout, ele vai explicar um pouquinho sobre esse assunto. Então, é possível sim levar. É a mesma coisa para quem tem pensão. Ele não tem a data de nascimento, então ele vai entender e vai montar o bloco de uma forma. Ele tem, ele monta de outra. Os campos principais são esses. Na legislação para o RH, na verdade, não houve alteração, só houve uma mudança de layout por conta desses detalhes. Caso não tenha informação, como que ele iria tratar. Mas em relação a layout, não teve alteração. Inclusive, se a empresa tem coparticipação em reembolso, lembrei de um detalhe agora, o sistema separa essas informações. Há muito tempo atrás estava somando, mas não está mais, porque ele consegue entender aquela coluna especificação outros do código. Quando é reembolso, vem escrita a palavra reembolso, e aí já separa as informações.
Alguém já gerou o diagnóstico? Gerou algum log? Alguma inconsistência para nos passar aqui? Pergunta do cara da Previdência Privada, se ele pode dar o nome da empresa para a gente saber ligar e ver o que está acontecendo. O nome santo eu já sei. Aí ele vai te ligar lá. Pessoal, só para reforçar, os SPOCs estarão encaminhando toda essa apresentação, todo o material, esse link principal da página centralizadora, o link do pacote de atualização. Eu não lembro que me perguntou sobre a previdência privada, caso com a ficha financeira não seja possível entender o que ocorreu. Abra um ticket, passa aqui o nome da empresa, que a gente te liga para fazer um acesso e entender o que aconteceu com relação à previdência. O Silvio disse aqui que abriu um ticket aqui para nós e a gente retorna para fazer um acesso e entender o que aconteceu com a questão da previdência. Lembrando que no começo de fevereiro vamos fazer um outro evento para falar nos detalhes da geração do arquivo. E só para reforçar, a RAI o pacote de liberação será liberado no começo também de fevereiro e os SPOCs estão sempre encaminhando todas as notícias para vocês. Teremos também um webinar da consultoria tributária, já teve um de DIRF, não sei se todos participaram, posso encaminhar também pelo SPOC para vocês verem essa parte da tributária. Não sei se todos participaram. Também está sendo divulgado através dos SPOCs para os responsáveis do TI. Mais alguma dúvida? A gente está aberto, a gente está aguardando aqui. Se vocês puderem gerar o diagnóstico, ver se gera alguma mensagem, a gente já consegue dar um apoio aí nas mensagens geradas.
Só reforçando, é muito importante checar o regime competência ou caixa no momento da geração da DIRF. E principalmente quando a pessoa entra de férias, o funcionário está de férias ou algum afastamento, esse valor sempre vai ser alterado, né? Por conta do adiantamento menor ou maior. Senão, normalmente é o próprio salário. Localizei aqui, é o Silvio, né? Silvio, você também deu a divergência na Previdência. A gente está aberto aqui no chat para responder as perguntas, pessoal. A gente está aguardando aqui, tá bom? O Silvio está perguntando que está na versão 12.7, é isso mesmo, Silvio, ou 17? Confirma aqui para mim. E efetuou um processamento ontem e levou mais de 3 horas. Isso é normal para 1.200 funcionários? Não, ele confirmou aqui que está na 17. Então, você colocou, tem que ver como que você pediu o diagnóstico, principalmente quando se fala do acumulado. Você colocou só o ano de 2017? Ou você colocou um período maior? Porque o acumulado ele demora bastante para checar se todos os roteiros estão preenchidos, os processos. A gente vai precisar avaliar assim, esse tempo médio aqui, aí a gente retorna para você, já nessa questão, nesse ticket que você abriu aqui para nós. Mas é um processo um pouco demorado mesmo por conta do acumulado, porque ele vai checar se tem algum roteiro em branco, está checando todos os planos de saúde acumulado com as tabelas de plano, que aí é mais demorado porque funcionário é funcionário, de todo o período, de um ano. Quanto tempo demorou? 3 horas, o cliente informou. Alguém mais gerou e teve essa média de tempo? Pode falar aqui, só para a gente é bom porque a gente consegue ter uma referência. O Silvio gerou, demorou 3 horas e 1.200 funcionários. A gente pode até solicitar uma melhoria aí de performance no processo. É muito importante também checar as incidências das verbas de férias, que elas geram bastante problemas na geração da DIRF, principalmente aquela verba de férias pagas mês anterior. É muito importante a configuração correta dessa verba para que os valores sejam gerados de forma correta. Os pacotes que estão disponíveis na página centralizadora, ele sempre vai estar sendo atualizado, caso ocorra alguma não conformidade aí durante o processo de geração e seja necessário uma nova liberação, sempre vai estar atualizada a página com o último pacote da geração da DIRF. Alguém já gerou a DIRF, encontrou alguma dúvida, algum processo que não quer passar aqui para nós?
com alguma dúvida de configuração? Lembrando que quem está na versão 11 sem garantia estendida precisa solicitar essa garantia, porque provavelmente não vai conseguir aplicar o pacote de atualização. A Karen Bloom está perguntando, estou gerando o diagnóstico referente a acumulados, mas ainda não terminou. Não gerei ainda o arquivo da DIRF. Karen, você colocou para rodar agora, que é um pouco demorado. Você retorna aqui para nós? Fala para mim mais ou menos quantos funcionários tem na empresa, só para comparar junto com o que o Silvio estava passando para nós. Ela colocou há pouco. Então, o Silvio falou que na empresa de 1.200 funcionários demorou umas 3 horas. Não sei quantos, aí são 2.100 funcionários, então acredito que vai demorar um pouquinho mais. Aí você passa depois esse tempo para nós. A Fernanda da Silva está fazendo a seguinte pergunta: qual a origem e como corrigir a inconsistência? Existe divergência entre os dados de origem com os dados de destino da transferência anterior? Vai ter que entrar nesse RI, avaliar, tem que ver o que é. Tem que ver o que é. Tem que entrar na tabela SRE e tentar identificar o que está errado. Porque ele não vai apontar para você, por exemplo, está errado o centro de custo. É como eu falei, se um funcionário estava no centro de custo e passou para o centro de custo 2, depois de um período ele já entrou no centro de custo 3, vai ter esse gargalo. Aí vai precisar ir lá no SRE, aí tem que verificar se é o tempo, se isso vale a pena estar entrando, porque dentro do módulo não é possível incluir para poder fazer essa alteração, entendeu? Então aí precisa checar se é alguma coisa que vai impactar mesmo em relação à DIRF. O que impactaria muito seria a transferência entre empresas, porque para a DIRF, centro de custo, por exemplo, não leva turno, departamento, mas entre empresas e filiais aí é o agravante, né? Então, assim, aí para a gente poder ver e falar assim, é isso, eu teria que estar acessada com você, verificar a matrícula, a gente olhar a sua tabela e olhar linha a linha, o D para, da linha a linha, para a gente poder saber o que está errado. Olhando assim, não dá para saber. Só respondendo assim, né, fica mais difícil. Eu teria que entrar na matrícula desse funcionário, no histórico de transferências, e avaliar todo esse deparo aí que a Patrícia comentou. Então, sempre o para tem que ser o próximo D. A partir do momento que houve uma inconsistência nessa informação, eu não consigo alterar via rotina de transferência, seria diretamente até na tabela manutenção, na SRE. Então, é importante verificar também qual o período dessa transferência que gerou inconsistência. Por exemplo, se é um período muito antigo, não é necessário de arrumar, é somente um alerta. Agora, se é no período de 2017, é importante para que tanto a DIF como a RAIS seja gerada sem problemas. Lembrando que essa parte da SRE, que é de transferência, ele vai validar desde a primeira linha. Se a pessoa tem 20 anos de empresa e houve transferência, ele vai validar as 20 linhas, 100 linhas, 500 linhas que tem lá, tá bom?
O Alessandro está perguntando aqui, Renata, só para confirmar então, podemos criar uma base temporária sem rodar o PD-Distri somente para validar o RH? Pois a atualização com o PD-Distri preciso validar ainda na base de teste. Pode. Inclusive, já dá para gerar a DIRF sem rodar o PDDIST mesmo nessa base. Então, o que não consegue sem atualização é gerar o arquivo TXT. Mas mesmo que aplique o pacote todo, que tenha as funcionalidades do financeiro, o RH consegue gerar o arquivo, ele consegue gerar o TXT sem as informações do financeiro. Aí, quando for entrar o financeiro, caso a empresa entre nesses aspectos desse novo campo, olha, meu fornecedor tem que ter esse campo populado, aí é necessário rodar o PDDIST. Senão o RH pode seguir com a vida, conferir, a gente seguir, rodar o TXT sem problema nenhum. Até mesmo financeiro, né? Espera aí que a Karine vai falar. Alessandro, isso vale também para o financeiro. Se você não tem entidades que se enquadram, né, em Imune isenta, então, se você não quiser rodar, não precisa. Só vai precisar mesmo quem tiver essa necessidade de ter o cadastro de fornecedor com imune ou isento. Então, se você não tiver, você pode aplicar o pacote e executar a rotina FINA 401 sem problemas. Essa é uma informação muito importante, porque nem todas as empresas vão se enquadrar nessa melhoria aí dessa nova regra aí do financeiro. Então, não precisa ter toda essa parada para rodar um PD-Distri. Fernanda, ficou clara a explicação com relação às transferências? Senão a gente liga para ela. Ok. A Tatiane mandou um olá aqui. Alguém mais rodou o diagnóstico, pessoal, para ter ideia do tempo? Se puder, passa para mim a quantidade aqui de funcionários e o tempo que levou. Uma dica que a Paty vai passar aí com relação ao tempo. Uma dica interessante é rodar por bloco. Eu rodo o cadastro de verbas. Foi rápido. Eu rodo SRD. Demora mais, mas os outros são mais rápido. Assim a gente consegue diagnosticar se é uma lentidão mesmo ou não. Então, a gerar por bloco é mais fácil, que aí ele vai validar só aquilo que é pertinente àquela opção que eu marquei. É importante também passar essa informação, se estão todas as opções marcadas ou apenas um. A Fernanda da Silva comentou aqui que rodou 330 funcionários em menos de 5 minutos. Bem rápido. A Tatiane está perguntando aqui, se eu não utilizar o financeiro, não preciso rodar o compatibilizador? Não é necessário, Tatiane, é somente o pacote de atualização. A Fernanda comentou que o tempo que levou menos de 5 minutos foram com todas as opções marcadas. A base dela estava com pouca erro, né? A sua base provavelmente estava com pouca coisa para também ajustar, tipo, estava tudo certo, vamos imaginar assim, tudo mais redondo. É importante o diagnóstico, principalmente de quem virou esse ano da 11 para 12. Quem já gerou a DIRF no ano passado na 12, né, já foi todo o processo, todos os cálculos estão sendo gerados já na versão 12, principalmente com relação ao acumulado. O que entra mais no detalhe é a questão do plano de saúde e das configurações das verbas, porque o acumulado estaria ok. Um detalhe é quem tiver com problema na questão da SRE, porque realmente é difícil de ver, tiver com dúvida, abre ticket aqui, fala com a gente, que a gente acessa e ajuda a avaliar, porque como são muitas linhas e são depara, e aí às vezes fica confuso, então liga aqui que a gente abre ticket, que a gente acessa e ajuda a identificar para ver se isso também vai impactar ou não na sua geração da DIRF.
Lembrando que o sistema só vai carregar as informações de 2017 e que o diagnóstico ele vai validar a tabela inteira. Então, às vezes, a gente vai ver coisas antigas que não vão nem ser carregadas porque já está num ano diferente. Outro detalhe, eu estou sem tempo, não quero gerar o diagnóstico. Ele não é impeditivo, você consegue gerar a DIRF, a manutenção de arquivos, sem passar pelo diagnóstico, tá? Ele não vai impedir você gerar as informações. Reforçando, todas essas informações estarão sendo encaminhadas pelos SPOCs, provavelmente a partir da semana que vem. E nos tickets abertos, a gente está também colocando todas essas notícias. Só a gente está aberto aqui, está aguardando perguntas, dúvidas. Pessoal, a gente está aguardando aqui as dúvidas, falando novamente da página centralizadora. Tem tudo sobre a DIRF. Quanto antes for gerado, melhor, para não deixar tudo para a última hora. Os mnemônicos, como a Patrícia falou no começo, é bem importante que fique configurado de forma correta. Em relação aos mnemônicos, o sistema ele vai gerar todo mundo, mas na hora que for gerar o TXT é que ele vai fazer o filtro.
Mesmo porque é necessário imprimir informe de quem tem ou não rendimento tributável dentro do que a Receita espera. Lembrando que informe quem usa portal, informe também é possível disponibilizar através de portal. O Silvio está questionando o seguinte: coloquei para gerar o arquivo eletrônico, porém carregou a barra 100%, porém não fecha, está travado com barra de carregamento finalizado. Posso cancelar? Não está finalizando a geração do arquivo. Pode sim. Pode cancelar. Tem que entender se isso vai acontecer de novo para saber se pode ser algum problema de sistema, se alguma coisa ficou presa. Você já está gerando o arquivo, né, Silvio? Vê se no TXT gerou o arquivo com dados, se gerou em branco, se de repente levou do primeiro à última funcionário, no caso, né? Ficou em branco, ele disse que gerou, ficou em branco o arquivo. Na manutenção estão os dados, todos os dados. Pode ser parâmetro. Pode ser algum parâmetro da geração do arquivo. Sabe, aqui não tem a tela aqui pra gente ver, mas tem lá 2000, ano base, ano de referência, se eu não me engano. Às vezes a gente confunde e troca as informações. Só que eu não lembro o posicionamento deles. Como você deixou, pode ser parâmetro, Silvio. Ele colocou 2017 e 2018. A geração do arquivo. Eu não lembro de cabeça. Minha memória não é boa. Visual. Enfim, tô acessando minha base aqui pra ver. Mas se não me engano é isso mesmo, Silvio. CNPJ branco, 11Z. Nossa, eu sou péssima de visual. Vocês estão acompanhando o chat? Daí? Não? Uhum. O Silvio acabou de mandar para nós. Acabou de gerar uma mensagem dizendo não foi possível criar o diretório /diff/diff. Tem um caminho, uma pergunta que identifica assim, onde eu quero salvar. Então, aí é C, por exemplo, dois pontos barra, DIRF, aí ele vai abrir no seu computador, aonde vai gravar arquivo, se é no C mesmo, no H, aí você tem que salvar direitinho, que depois ele vai gravando ali o CNPJ das empresas. Pode ser isso. Isso no parâmetro, dá um enter para ele abrir o combo para direcionar ao diretório que existe aí para vocês, Silvio. A Paty vai falar também do telefone. O telefone é importante a configuração do telefone também, né, Paty? É importante a configuração correta, de acordo com o que está as informações aí, né? E preencher ramal para o sistema validar, senão ele vai te dar mensagem. Ele vai tentar de novo, legal.
A Tatiane pediu para repetir que estava bem baixo. Você estava falando do diretório, do telefone. No telefone tem um exemplo de como tem que ser preenchida a informação. É só deixar igual para o sistema validar na hora que for passar, porque ele não aceita início de telefone com zero, tá? Tipo, se não preencher corretamente, aí o sistema vai levar a informação, aí ele vai acabar colocando zero, aí na hora de validar na DIF ele vai recusar. O Silvio está questionando o seguinte: para gerar o arquivo eletrônico no campo arquivo destino, posso colocar qualquer endereço, tipo C:/DIF, ou existe um endereço padrão? Pode colocar qualquer informação. C:/DIF, às vezes a empresa não usa o C, usa um H, não tem problema, usa um E, não tem problema. Na hora que der Enter, ele vai abrir para você onde você tem acesso. Desde que seja um endereço válido para a geração do arquivo. É porque, na verdade, se você não for válido, a UTI bloqueia, né? Tipo, você não tem acesso ao C, aí você não vai conseguir mesmo. Lembrando que o último dia de entrega da DIF é dia 28 de fevereiro.
Só alguma dúvida? A gente está aqui aguardando. Será que deu certo a geração dele? O Silvio está gerando, né, Silvio? Só alguém mais pediu para gerar o diagnóstico, só para passar o tempo para nós. Por favor, me informe aqui a quantidade de funcionários e o tempo de execução. A Fernanda da Silva está perguntando se as informações do financeiro afetam o tempo do diagnóstico. Não afeta porque é diretamente só as tabelas de RH, acumulado, verbas, transferências, planos ativos. Então, não busca nada do financeiro. É somente para o RH. Só a gente está aguardando aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida na geração do arquivo, na geração do diagnóstico, de alguma conferência.
Como eu falei, a gente está tendo bastante webinar, também da nossa tributária, apesar que a maior mudança foi com relação ao CPF dos dependentes, né? Que até para o social agora reduziu a idade, a partir de 8 anos é importante ter o CPF. Estou vendo que ainda tem bastante gente na sala. Bruno, Caroline, Diana, Fabiana, Felipe, vocês estão gerando o arquivo? Alguma dúvida? Está aqui justamente para isso. Criamos bastante fax referente aos itens. Em breve também teremos um chatbot de DIRF. Não sei se vocês observaram na central de suporte, tem um ícone de chat referente ao e-social. Em breve a gente vai também disponibilizar um de DIRF com perguntas e respostas. A Fernanda da Silva está perguntando um relatório de conferência das notas fiscais lançadas no financeiro. Relatório assim de conferência da DIRF antes de gerar o arquivo, a gente não tem. A gente tem relatório
de geração, dos títulos que gerou o imposto. Tem diversos relatórios, inclusive, referente a isso. Só que eu não me lembro agora de cabeça qual é o código do relatório, né? Qual é o nome dele. Então, Fernanda, você só me informa qual é o nome da empresa que eu levo para você, eu abro um ticket para você e aí eu te retorno informando esses relatórios. Tá certo, Fernanda. Eu vou abrir um ticket para você, eu te retorno, tá bom? Obrigada. Silvio, tá me ouvindo? Eu vou entrar em contato contigo para a gente avaliar o que está acontecendo, porque eu vi que você escreveu aqui que está com a barra carregando e ainda não gerou a mensagem, e provavelmente parece que está travado, né, pelo que você escreveu. Então a gente entra em contato contigo. Qual que é a sua empresa? Ok. Anotado.
Pessoal, tem alguém gerando diagnóstico? Porque a sala está ficando vazia e assim, senão a gente conclui aqui o webinar. Vocês respondem aqui para mim aqui no chat, por favor. Temos o Bruno, a Caroline, a Diana, Felipe, Fernanda. A Diana que já respondeu. Você chegou a gerar, Diana? Verônica, vocês já geraram? Tá. A Diana ainda não gerou. Bom, mas depois, como eu falei, a gente vai encaminhar toda essa documentação, toda essa apresentação para vocês, com os links específicos do PET, do pacote, com o link da página centralizadora da DIRF, com o que de fato é bastante importante. Obrigada pela participação. Diana, Verônica. A Verônica está agradecendo aqui, a Diana também. Obrigada. Temos o Fred, Gracinha, Marcelo, Patrícia, o Silvio já depois vai abrir um ticket para avaliar o que aconteceu na geração dele. Franciele, a Fernanda. Segunda-feira os Spocks estão encaminhando tudo para vocês. Apresentação, link de apresentação, link da página centralizadora. É importante que vocês cobrem a equipe de TI, que provavelmente está sendo direcionada para o responsável aí da empresa de vocês. E como eu falei, a gente está colocando tudo isso nos tickets também. Todo ticket aberto, a gente está encaminhando toda essa informação. Inclusive, assim que começar a liberar a RAIS, a gente também está colocando as informações da RAIS. Pessoal, a gente vai esperar mais uns 10 minutinhos. A não ser que tenha alguém gerando, me dá um oi aqui.
Bom, pessoal, como não houve mais perguntas, dúvidas aqui, e alguém informando que está gerando, a gente está encerrando aqui o webinar. Gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, e a gente faz esse evento justamente para mostrar a importância dessa prevenção, dessas cautelas, antes da geração da DIRF, todos esses cuidados, para que a DIRF seja gerada aí com sucesso. Em breve vamos fazer outro evento de DIRF, mais no detalhe da manutenção de dados, geração do arquivo. Os SPOCs estarão encaminhando para vocês um novo convite. Nesse convite também provavelmente vai ter outro webinar da consultoria tributária do produto, e a gente encaminha também nessa agenda para vocês. Mais uma vez, muito obrigada, a presença de todos. A gente vai encerrando por aqui.